Oi, queridos, bem-vindos de novo. Na aula passada a gente viu sobre a linha evolutiva da espécie humana, os nossos primitivos, os chimpanzés, e também vimos sobre o DNA que faz a nossa seleção natural. Espero que vocês estejam lembrados disso. Nós vimos sobre o elo perdido, que seria um ancestral em comum entre nós e os nossos primitivos, nossos ancestrais mais primitivos, que são os chimpanzés. Vimos que esse elo perdido e a origem da espécie humana se encontra na África, e a gente vai aprofundar hoje esses conhecimentos falando sobre o período paleolítico e neolítico. É importante a gente falar sobre a importância do continente africano no meio disso, no surgimento da espécie humana, porque é um continente que normalmente é muito negligenciado, é fruto de uma série de preconceitos, uma série de discriminações sobre o continente africano e, coincidentemente ou não, é o continente que deu origem à nossa espécie, os primeiros fósseis, os nossos primeiros ancestrais, os homens primitivos que ainda não eram o Homo sapiens, todos eles vieram do continente africano. O período paleolítico e o período neolítico foram dois períodos dentro da pré-história. Lembram da pré-história, aquela parte da história em que a gente ainda não tem a escrita desenvolvida, a comunicação ainda é muito restrita, e o que eu falei também sobre as pinturas rupestres, que era uma forma de comunicação. Agora a gente vai tentar esquematizar tudo isso dentro da nossa cabecinha. Vamos lá. A gente tem o período paleolítico e o período neolítico. Ambos são da pré-história. Primeiro vem o período paleolítico. O período paleolítico é o maior período da nossa espécie humana, da nossa origem. E também é o primeiro período estudado. Aqui está o surgimento da espécie humana. Esse período, acredita-se que ele surgiu há mais ou menos 2 milhões de anos, 2 milhões e meio de anos atrás. É também chamado o período da Pedra Lascada, e a gente vai entender por quê. Bom, dentro desse período surgiu, ou a gente tem comprovações, de 5 gêneros de seres humanos diferentes. Ou seja, não existiu só o Homo sapiens, que somos nós, os homens com melhores habilidades para lidar com ferramenta, com conhecimento, com a linguística, comunicação, entre outros. Há milhares de anos atrás, milhões de anos atrás, existiam 5 gêneros diferentes da espécie humana. O primeiro é chamado de Australopithecus, o segundo de Homo habilis, o terceiro de Homo erectus, o quarto de Homo neandertal, o homem neandertal, e o quinto de Homo sapiens. O primeiro, que se chama Australopithecus, é um nome muito difícil, mas ele é o mais antigo, o fóssil humano mais antigo que a gente tem, o que mais se aproximaria do nosso elo perdido. Eles não tinham muitas habilidades com a questão das ferramentas, que surgiu nesse período também, na Idade da Pedra. Eles não tinham muita habilidade para lidar com ferramentas e eram presas muito fáceis. Eram facilmente devorados por dentes de sabre, por animais de grandes portes. E talvez por isso eles se extinguiram mais rápido do que os outros gêneros da espécie humana. O Homo habilis, eles tinham um pouco mais de habilidade para lidar com as ferramentas e tinham braços também muito longos. Não sei se de fato uma coisa interfere na outra, acredito eu que não, mas eles são os primeiros seres humanos a ter um pouco mais de habilidade para lidar com as ferramentas de pedra. Por isso o nome de Pedra Lascada, porque o ser humano na época, eles literalmente lascavam as pedras
para construir as ferramentas, lascavam as pontas para fazer machados, para fazer lanças. E não se tinha uma pedra muito forjada, era literalmente só lascar a pedra. A gente tem também... e também é o surgimento do fogo. Não o surgimento do fogo, mas é o período em que o ser humano começa a lidar com o fogo. Antes de saber manusear o fogo, era uma espécie de divindade, né? A gente não tinha nenhum tipo de contato, nem de manuseio com o fogo, nem com nenhum outro fenômeno natural. Então era muito comum que nessa época os homens adorassem aos fenômenos naturais, a chuva, o fogo, o sol, a lua, todos esses seres que a gente não tinha muito conhecimento e nem sabia a proveniência. Há uma certa controvérsia entre os cientistas que estudam essa área, porque, no geral, acredita-se que o Homo habilis tinha um pouco mais de habilidade para lidar com os instrumentos de pedra do que os australopithecus. Mas existem fósseis, foram encontrados alguns fósseis que, perto dos esqueletos dos australopithecus, existiam instrumentos de pedra. Então há uma certa controvérsia se, na verdade, os instrumentos de pedra começaram a ser mais elaborados, a pedra foi mais lascada com o Homo habilis ou com o Australopithecus. Agora falando do Homo erectus, eles mediam entre 1,30 e 1,70 de altura, não eram muito altos, não se passava muito disso. Então, os seres humanos que começaram, esses seres humanos, Homo erectus, que começaram a introduzir também o uso da madeira nas ferramentas. Então, se até então a gente só tinha a pedra lascada, a partir de então começa a introduzir a madeira para instrumentos de caça e basicamente de caça. O Neandertal, eles foram como se fossem primos dos Homo sapiens, o último antecessor genético aos Homo sapiens. Os Homo sapiens foram quem deram origem a nós, os homens modernos. E essa linha evolutiva, por mais que pareça ser, ela não é uma linha reta, linear, onde primeiro a gente tem os australopithecus e aí evoluíram para os Homo habilis e aí evoluíram para os Homo erectus. Na verdade, não. O Homo sapiens, por exemplo, esse gênero Homo sapiens, eles conviveram junto com os neandertais em um período de tempo, durante alguns milhões de anos. Eles conviveram juntos, o que significa que essa linha ela não é evolutiva, não é primeiro acontece e aí passa-se os anos, morre, aparece outro, passa-se os anos, morre, não. A linha evolutiva ela foi se entrelaçando entre uma espécie e outra, e a partir da seleção natural, apenas uma espécie de seres humanos, apenas um gênero de seres humanos, que somos nós, conseguimos sobreviver ao longo da passagem de milhares de anos. Bom, agora a gente vai falar sobre o segundo período dessa evolução humana, o segundo período na pré-história sobre a origem dos seres humanos é o período neolítico, que é chamado Idade da Pedra Polida, diferente do Paleolítico, que é a pedra lascada. Aqui a pedra já é polida porque é justamente o aprimoramento das ferramentas que vai sendo feito com a evolução, com o passar de milhões de anos. Aqui no Paleolítico, o ser humano ainda começa a ter habilidades de manuseio com ferramentas. Aqui no Neolítico, a gente já consegue trabalhar com ferramentas, já sabe utilizar. Então a pedra ela não é mais lascada, agora ela já é melhor fabricada, então a pedra passa a ser polida. Outra diferença também crucial entre esses dois períodos é que aqui no Paleolítico o ser humano ele vivia em tribos, pequenas tribos de 20 a 30 pessoas, e aqui o ser humano era o que a gente chama de nômade,
Ou seja, eles não se fixavam em um lugar por muito tempo. Eles viviam andando de épocas em épocas, talvez dias e dias, meses e meses, às vezes dependendo da estação, de um lugar para outro em busca de alimento e de colheita, porque nessa época do Paleolítico ainda é anterior à prática da agricultura. Aqui não se existia agricultura. O ser humano ele não colhia para poder comer. Aqui ele simplesmente colhia sem antes plantar. Ele colhia o que dava na terra, raízes, grãos, frutos. Mas ainda não existia o conhecimento de você poder plantar o seu próprio alimento para colher. Por isso eles andavam de lugar para lugar, em épocas e épocas, em busca de melhor alimentos, maiores quantidades de alimento. Aqui no Neolítico não. Aqui no Neolítico começa a surgir a prática da agricultura. O ser humano começa a entender que você pode plantar os alimentos que dali a um tempo vai nascer e você vai poder comer. Então ele já não tem mais a necessidade de andar de lugar para lugar e ser nômade. Aqui ele já pode se fixar num lugar e plantar ali o seu próprio alimento. E assim começa a prática da agricultura. A gente começa a ter também a domesticação animal. Até então, os animais eles eram vistos apenas como selvagens. Nessa época, a gente começa a domesticar os animais, não necessariamente só gato e cachorro, mas também cabras, ovelhas, bois, vacas, começam a ser domesticados e o ser humano começa a entender que ele pode exercer um certo poder sobre um outro animal. É nessa época também que a roda ela é inventada. Talvez com não tanta perfeição ou com tanta sofisticação que a roda tem hoje, mas começa a entender que a roda ela pode ser uma ferramenta usada para facilitar a vida do ser humano. E junto com a roda também vem a tração animal. O que é a tração animal? A tração animal é você usar o animal como ferramenta de carga, de carregamento. Então, inventa-se a roda junto com a domesticação animal, une as duas coisas e começa a usar a roda e o animal como elemento de carga. E por último, mas não menos importante, também temos as pinturas rupestres. As pinturas rupestres são aquelas pinturas feitas em cavernas, nas paredes das cavernas. Normalmente a gente vê muito como sendo um bonequinho, palitinho, com uma lança na mão, ou certos desenhos. Normalmente esses desenhos retratavam as práticas de caça dos seres humanos primitivos, mas não só isso, também retratavam rituais religiosos. Como eu disse, nessa época o ser humano já adorava aos fenômenos da natureza e aos seres que não tinham contato nem conhecimento, como o Sol e a Lua, que também eram retratados nas pinturas rupestres e que mesmo naquela época, não tendo escrita da forma que a gente tem hoje, a gente já tem a pintura rupestre como uma forma de comunicação e de arte. Bom, galera, foi isso a aula de hoje. As diferenças entre o período paleolítico e neolítico. Façam um exercício que eu vou deixar descritinho lá no portal direitinho. E até semana que vem. Beijo.